Boa noite, irmãos. Que bom poder estar com vocês novamente. Estar com vocês, aí você aí na sua casa, eu aqui, não é? Mas juntos de coração, não é? Juntos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos começar o nosso culto. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós glorificamos o Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, por podermos ouvir a Sua voz. Obrigado, Pai, por sabermos que o Senhor é o nosso Deus soberano, é o nosso Deus poderoso, é o nosso Deus zeloso, que amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus para nos salvar, para trazer a redenção sobre todo aquele que se curva diante do Senhor e que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador nas suas vidas, Pai. Deus, nós louvamos a Ti, nós bendizemos ao Senhor pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, pelo sustento do Senhor nas nossas vidas, Pai. Esteja abençoando cada lar que está ouvindo esse vídeo, que está agora nesse momento juntos, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Esteja abençoando, ó Deus, cada pessoa que vê esse vídeo agora, Deus, a fim de que nós possamos realmente cultuar e Te bendizer como o Senhor merece, em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje nós vamos direto à mensagem. Quero compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Mateus 26, versículo 31. Olha comigo aí, abre a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo 31 em diante. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E aí, a partir do versículo 57 agora, 57 e 58. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Agora o versículo 69 em diante. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Até aqui, vamos orar. Deus, nós precisamos da sua palavra, Deus. Nós precisamos ouvir a sua voz. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Fala com cada irmão e irmã, Pai. Esteja derramando a tua graça sobre nós. Esteja, ó Deus, transformando as nossas vidas. E afasta de nós todo dardo inflamado do maligno, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amados, hoje é comemorado pelo calendário litúrgico o dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Hoje, dentro do calendário litúrgico, comemoramos o dia de Ramos, tá? Ou domingo de Ramos, que é por isso a entrada de Jesus dentro da cidade de Jerusalém. A partir desse momento, Jesus então vai estar caminhando ou encerrando
o seu ministério, não é, diante de todo o povo, diante do mundo naquele momento, até que ele vai para a cruz e diz: está consumado. Mas eu não quero falar sobre o Domingo de Ramos. Como nós lemos aqui, nós vamos tratar de um outro momento desse tempo de encerramento do ministério de Cristo, e que para mim é um dos momentos mais difíceis e também ao mesmo tempo mais maravilhosos da palavra de Deus, ou daquilo que enquadra a nossa vida cristã quando nós nos encontramos com Cristo. É muito interessante ver o que acontece na vida de Pedro, não somente nesses textos que nós lemos, depois nós vamos ler o Evangelho de João também, para fechar essa parte daquilo que nós estamos iniciando aqui no Evangelho de Mateus. Quando a gente olha aqui, nós vemos então um homem, um homem extremamente arrogante, um homem extremamente autossuficiente, capaz de confrontar aquilo que o próprio mestre dizia. Nós podemos ver um homem, talvez a exemplo de nós mesmos, arrogantes e autossuficientes, achando que nós podemos dominar todas as coisas, quando na verdade nós não podemos. Nós vemos Pedro cometendo os seus erros, mas também entendendo os seus erros e sendo transformado. Eu e você podemos ser transformados a partir do momento que nós aprendemos com os nossos erros, a partir do momento que nós nos tornamos humildes diante de Cristo. Então, dentro da palavra de Deus, nós podemos ver, através dessa história de Pedro, alguns passos que levaram Pedro a cair. O primeiro passo que o levou a cair foi a sua arrogância, não é? Jesus está ali dizendo para os discípulos: todos vocês irão me deixar E ele cita uma profecia antiga, dizendo: porque ferirei o pastor, não é? E o rebanho se dispersará. E Pedro vai lá e diz: não, de maneira nenhuma, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Eu estou dizendo, antes que o galo cante, Pedro, hoje você me negará 3 vezes. Esses aqui, Senhor, esses outros aqui, pode te abandonar, mas eu não. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar com o Senhor até o fim. Eu prefiro morrer do que negar a sua presença. E quando Jesus fala: Pedro, você vai me negar. Mas ele não entendeu naquele momento. Ele não entendeu. Nós muitas vezes também não entendemos. Quando Jesus nos chama para uma nova vida, uma vida de santidade, para uma nova vida transformada, não é? Nós achamos que da forma que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, nós também podemos levar a nossa vida depois de Cristo. Somos arrogantes, somos autossuficientes, porque achamos que nós podemos fazer a nossa verdade. É isso que nós vemos dentro da nossa sociedade. Uma sociedade pautada pela sua própria verdade, não mais a verdade de Deus. Onde cada um segue o seu próprio caminho, não mais o único e verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. E talvez nós, eu e você aí, talvez sejamos arrogantes e autossuficientes quando deixamos de confiar em Deus, quando deixamos de confiar na sua palavra, quando achamos que podemos fazer mais do que os outros. Nesse tempo de pandemia, talvez podemos achar, como muitos governantes dizem, ou outras pessoas dizem: isso não passa de uma gripezinha, isso não é nada, enquanto milhares de pessoas estão morrendo em outro lugar, seja lá por alguma arma biológica, seja lá por qualquer coisa que tenha se instaurado, irmãos. O fato é que pessoas estão morrendo, e o nosso país pode ser o próximo a passar por essa tristeza tamanha de perder entes queridos, sem ter ao menos o privilégio, ou o privilégio, não sei se nós podemos chamar assim, num tempo de morte, sem ter ao menos a decência de sepultarmos os nossos mortos, de chorarmos pelos nossos mortos, como está acontecendo na Itália, na Espanha e em vários outros países. Por quê? Arrogância, autossuficiência, achando que podemos controlar todas as coisas. Nós não podemos, nós não conseguimos, essa é a verdade. Mas o que nós precisamos aprender e fazer e colocar em prática nas nossas vidas é aprender com os nossos erros, e por exemplo, nesse caso da pandemia, aprender com os erros dos outros países, para que não sobrevenha o que sobreveio sobre eles.
É preciso que a gente entenda isso e viva uma vida de humildade, uma vida de transformação. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. O reino de Deus não é formado por pessoas orgulhosas. O reino de Deus não é formado por pessoas autossuficientes, mas o reino de Deus é formado por pessoas humildes, humildes de coração, que entendem quem são e que se colocam rendidas diante do seu Salvador, diante de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas não de pessoas arrogantes. Toda vez na nossa vida que nós achamos que nós somos melhores do que as outras pessoas, nós entramos numa zona de perigo muito grande, e é como se começasse a tocar sirenes, é como se as pessoas viessem nos avisar das coisas erradas. Nós precisamos aprender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Por mais que você seja capaz, é preciso que você aprenda a ser humilde. Pedro caiu por causa da sua arrogância e da sua autossuficiência. O segundo fato que levou a Pedro a cair foi o fato de que ele se afastou de Jesus. Uma vida longe de Deus é uma vida perdida, irmãos. Do que adianta o homem ajuntar tesouros, se não buscar os tesouros do céu? Do que adianta um homem ajuntar tanta riqueza e perder a sua alma? Não é isso que Jesus está dizendo para nós? Então, quando nós seguimos o texto aqui, não é, de Mateus 26, a partir do versículo 58, que nós lemos, a gente vê que Pedro começou a seguir Jesus de longe, mesmo tendo dito para Jesus: antes eu prefiro morrer do que negar a tua presença. Os guardas levando Jesus até a casa de Caifás, e o que Pedro fazia? Seguia Jesus de longe. É isso que diz o texto. Aquele que andava ao lado de Jesus, agora andava de longe de Jesus. Aquele que estava sempre com Jesus, que partilhou da mesa com Jesus, agora estava longe. Esse foi o segundo passo para a queda de Pedro, porque quanto mais se segue Jesus de longe, mais perto do mundo nós estamos. O orgulho nos leva para longe de Deus e para perto do mundo. Como é que você tem vivido esses dias de quarentena? Perto de Deus ou perto do mundo? Perto de Deus, buscando a Deus através da palavra, buscando a Deus em oração, fazendo aquele tempo de oração às 8 horas da noite, que nós falamos já há quase 3 semanas atrás, quando nós iniciamos, ou assistindo televisão, ou assistindo séries. Tem todo o tempo do mundo para maratonar séries, tem todo o tempo do mundo para assistir as suas novelas, tem todo o tempo do mundo para ficar nos seus aplicativos, não é? WhatsApp, Facebook, Instagram e outros mais, mas não tem tempo para buscar a Deus. Deus continua sendo Deus. Talvez você continue a ser aquilo que você sempre foi, ou não, mas que é preciso tomar consciência, porque nós não estamos nos reunindo como igreja juntos aqui no templo, mas nós somos igreja, ainda que cada um na sua casa, nós somos igreja, e é preciso então que a gente viva como igreja, mesmo não estando na igreja. É preciso que eu busque a Deus, é preciso que eu viva para Deus todos os dias da minha vida, seja na quarentena ou fora da quarentena. A minha vida deve ser uma vida que realmente resplandeça a luz de Cristo. A minha vida deve ser uma vida que fale do Evangelho, não só através do Evangelho, da Palavra de Deus, mas também de forma prática, nos meus atos, seja lá no trabalho, na escola, na faculdade, mas principalmente agora em quarentena, dentro de casa. Como é que você tem vivido agora dentro da sua casa? Perto do mundo ou perto de Deus? Porque foi isso que fez com que Pedro caísse. Então é preciso que eu pense mesmo na minha vida, na minha fé cristã nesse momento. Nesse momento agora que antecede a Páscoa. Nós estamos a uma semana da Páscoa, irmãos.
Você se lembrou que você está perto da Páscoa? Porque a única coisa que você vê na televisão é pandemia, né? É Covid-19. Nós estamos a uma semana da maior comemoração cristã. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então é preciso que eu e você nos lembremos realmente da Páscoa. E que nessa semana, agora que antecede a Páscoa, que você busque a Deus, repense a sua vida, peça para Deus transformar a sua vida, porque nós somos novas criaturas em Cristo. Nós não podemos ter a mesma vida de antes, mas agora que nós estamos em Cristo, nós temos uma nova vida, porque nós não nascemos simplesmente do ventre de alguém, nós nascemos da água e do Espírito, como diz a palavra. Então agora eu vivo pelo Espírito. Eu preciso me santificar, não porque agora foi o período da quaresma, porque isso não voga para nós que somos reformados. Porque nós entendemos que a nossa vida de santidade não é um período, a nossa vida de santidade é todos os dias, são todos os dias. Desde o momento que nós nascemos de novo, até o dia da nossa morte, para a eternidade. É isso que acontece. Então que você repense a sua vida, os seus erros, e seja mudado, seja transformado. Pedro foi arrogante, seguiu a Jesus de longe e não teve coragem de dizer quem ele era, não teve postura. Eu e você precisamos ter postura, eu e você precisamos ter força sim para dizer de quem nós somos. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Você tem coragem para isso? O texto aqui vai nos dizendo, Pedro vai sentando e as pessoas vão reconhecendo. Opa, você é um galileu, você também estava ali com Jesus. Você não segue Jesus? Não, não sigo Jesus. Mais uma vez, opa, olha, você parece com aquele pessoalzinho que seguia Jesus. Você também estava com ele, parece que eu te vi naquele dia lá. Olha, eu te vi sim, você estava naquele dia no barco. Não, nunca vi esse homem, sai daqui. E por último ele termina ali dizendo assim, olha, eu vou... se esbravejou, saiu xingando todo mundo e falando e jurando e conjurando as pessoas e dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com esse homem, não tenho nada a ver. E é nesse momento que Pedro se lembra de tudo, porque o galo canta, como Jesus tinha dito, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Pedro negou Jesus por 3 vezes, o galo cantou, e ele se arrepende de uma forma tão amarga, que o texto vai nos dizer que ele saiu dali chorando amargamente. Chorando amargamente. Essa cena representa a queda de um homem que ainda não estava preparado para seguir a Jesus, porque ele ainda precisava ser transformado de uma vez por todas. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos de Cristo e depender de Cristo todos os dias. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Para cairmos, basta estarmos em pé. Porque Satanás irá nos tentar, fazendo com que nós sejamos arrogantes. O mundo dirá que você deve ser arrogante e autossuficiente. A sua carne vai gritar para que você seja autossuficiente, seja arrogante, queira ser melhor que os outros, queira pisar naqueles que são menores. Porque esses são os nossos inimigos, Satanás, o mundo e a nossa carne. Mas Deus quer nos transformar. E graças a Ele, que é um Deus misericordioso, que assim como transformou Pedro, pode transformar a mim e a você. Porque é isso que acontece. É isso que acontece na vida de Pedro. Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. João 21, 15
a 17. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou por 3 vezes: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. O fato é que Jesus nesse momento estava na praia. Jesus aparece para eles na praia, prepara peixe. Quando eles veem Jesus, Pedro é o mais afoito, como sempre, não é? Pula do barco, vai nadando, chega primeiro a Jesus. Mestre, como o senhor está bem? Como está aqui? Depois deles comerem ali, Jesus sabia cozinhar muito bem, porque preparou o peixe para eles, não é? E chega ali então, e ele então faz essas 3 perguntas. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta para ele se ele o ama? 3 vezes. É interessante, quando nós lemos o texto do Evangelho de Mateus, que Pedro diz assim para Jesus: Senhor, estes aqui podem te negar, mas eu não te negarei. E então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes aqui? Esse é o momento da restauração de Pedro. É o momento da transformação da vida desse homem duro, arrogante, autossuficiente, muitas vezes agindo por impulsivo, que talvez se pareça com a maioria de nós nas nossas vidas, porque precisamos aprender a sermos humildes, como Cristo era humilde. E aí a gente olha toda essa situação. Jesus chama a Pedro para mostrar para ele: Pedro, você entendeu que você não era tudo aquilo que você dizia ser? Você entendeu que você não tem toda a coragem que você dizia ter? Você entendeu que você não é tão autossuficiente como você dizia que era, ou se achava naquele momento? E aí é importante a gente entender o que significa. Por isso que é bom entender as palavras do texto, que às vezes você não tem esse estudo, não tem também nem ferramentas para isso, não é? Mas é preciso olhar o texto na sua forma grega para entender o que é que Jesus está dizendo, perguntando para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus faz a pergunta usando o verbo amar numa forma em que esse verbo exprime o amor completo, perfeito, que é o amor incondicional, o amor de Deus, que é ágape. Depois Pedro vai responder para ele: Senhor, eu te filos, que é o amor de amigo. E tem uma outra forma também muito usada, que é eros, que é amor, mas é o amor sexual, de onde vem a palavra erotismo. Então Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te filos, dizendo: eu te amo, mas o meu amor ainda não é como o amor que o Senhor tem por mim. E aí uma segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: filos, Senhor. E na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me filos mais do que estes? Então Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo, eu te filos. O Senhor sabe que eu te amo, mas eu não sou perfeito como eu achava que eu era, e que o meu amor é vacilante, que o meu amor não é como o amor que o Senhor tem por mim. Esse amor que eu tenho ainda não é perfeito, mas o Senhor sabe que mesmo na minha imperfeição, o Senhor sabe que eu te amo. E o mais importante, Jesus sempre dizendo no final da frase: apacenta as minhas ovelhas.
Amados, nesse momento Pedro foi restaurado porque ele entendeu que não era autossuficiente, mas que ele precisava entender quem ele era diante de Cristo, um servo apenas que depende do seu Senhor para tudo nessa vida. Pedro ali foi restaurado. Ele que era arrogante agora sabia quem era. Ele sabia também agora quem era o Deus a quem ele servia. E olha a transformação desse homem quando se completa aquilo que Cristo diz. Fala, vocês têm que esperar aí mais um tempo até que tudo se cumpra. E aí vem Pentecostes. E quando vem Pentecostes, nós vemos esse homem, um pescador simples, duro, arrogante, que se achava autossuficiente, afoito, agora falando a uma multidão e pregando sobre o Evangelho de Deus, sobre as maravilhas do reino de Deus, e levando esses homens à conversão e dizendo para esses homens: arrependam-se, arrependam-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos aprender com os nossos erros, como Pedro fez, irmãos. A nossa vida cristã deve ser uma nova vida. Eu não posso, como cristão, dizer eu sou assim mesmo e não mudar. Eu nasci assim, eu cresci dessa forma dentro da minha família, e achar que nós não precisamos mudar, porque a vida cristã é um chamamento à mudança, à transformação real, minha e tua. Uma transformação não da maneira como eu acho que deva ser, mas é uma transformação de acordo com a vontade de Deus revelada através da sua palavra para a minha vida. Porque aqui está a maneira como Deus deseja que eu e você nos tornemos após o nosso novo nascimento. Então nós devemos aprender com os nossos erros, sim, porque nós não somos perfeitos. Assim como Pedro disse para Jesus: Senhor, eu não consigo ter esse amor que o Senhor tem por mim, mas eu te filo, eu te amo, e eu vou me empenhar na vida com o Senhor. Por isso que Jesus disse para ele: apacenta minhas ovelhas, vai cuidar da minha igreja. Pedro entendeu que não era perfeito. Nós precisamos aprender que nós não somos perfeitos, irmãos. Todos nós erramos. Mas é preciso que a gente trilhe um caminho de santidade de vida, não por causa de quaresma, não por causa de um tempo determinado. Não precisamos fazer jejum porque alguém disse que nós deveríamos fazer jejum hoje. Deus quer obediência. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Deus quer que você viva de acordo com a palavra de Deus. Deus quer que você o ame acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como Ele te amou, como Ele me amou. Então é isso que Deus deseja, uma vida de santidade. Mas ainda que nós venhamos a errar, porque nós não somos perfeitos ainda que nós venhamos a errar, nós precisamos crer que Jesus pode nos perdoar e que Jesus pode nos restaurar, pode restaurar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Não viva no passado. Não viva pensando nos seus erros do passado, porque Jesus já te perdoou. Mas viva agora uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida restaurada, renovada e abençoada por Deus. Viva uma vida que vale a pena. Seja sal e luz do nosso Deus, onde você estiver, principalmente agora na sua casa. Não siga Jesus de longe. Não siga Jesus de longe. Mas o busque cada vez mais de todo o seu coração. Amém? Vamos orar? Deus, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, Pai. E queremos neste momento, Deus, te pedir perdão pelos nossos erros e falhas, por todas as vezes em que fomos arrogantes com o Senhor, por todas as vezes em que nos achamos autossuficientes, ó Deus, e deixamos de depender do Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós nesta noite. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo. Abençoa, Deus, cada irmão e irmã que está vendo esse vídeo agora, Deus. Que os nossos lares sejam transformados pelo Senhor.
que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Que nós, em vez de ansiedade, que em vez de arrogância e medo, possamos descansar no Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor tem tudo nas suas mãos, Pai. Sabendo que o Senhor é Senhor do tempo, sabendo que o Senhor é Senhor do mundo, do universo, que tudo está debaixo dos teus propósitos. Ajuda-nos a descansar no Senhor, ó Deus. Dá-nos da tua paz nesta noite. Dá-nos, ó Deus, da tua força, Senhor. Abençoa o teu povo, Deus. Cura o teu povo, Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles pelos quais nós já temos orado tanto tempo já, Deus. Derrama da tua cura, Senhor, nesse tempo. Cura, Deus, aqueles que estão doentes por causa desse vírus. Dá sabedoria aos homens, ó Deus, para que desenvolvam uma vacina, para que desenvolvam medicamentos que sejam eficazes contra esse vírus, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Onde quer que eles estejam, abençoa o teu povo nesta noite. Traga cura, libertação e restauração, Deus. Abençoa cada lar aqui representado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia e consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre o seu lar, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma semana realmente abençoada por Deus. Não se esqueça, amados, compartilhe esses vídeos, compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, tá? Faça aí para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Deus te abençoe imensamente, em nome de Jesus.